Agora eu gostaria de discutir com vocês um problema que é muito relevante nos nossos estudos de aplicações das leis de Newton. Este será o primeiro problema que nós resolveremos de lançamento de projéteis considerando a força de atrito ou força de resistência que o ar pode oferecer ao deslocamento desse projétil através da atmosfera. Então nós consideraremos aqui o lançamento vertical de uma partícula que é disparada a partir da origem de um sistema de coordenadas, onde nós designaremos como posição inicial na vertical igual a zero. Essa partícula é disparada verticalmente para cima com uma certa velocidade inicial, portanto ela subirá na vertical e sob a ação da gravidade e também de uma força de resistência que o ar oferece ao seu movimento, ela irá subir até uma altura máxima, depois reiniciar o seu movimento de descida, retornando à posição de onde ela foi disparada, verticalmente para cima. Agora, quando nós consideramos a força de resistência que o ar pode oferecer ao movimento de subida e descida dessa partícula, porque ela enfrentará o atrito, a resistência que o ar oferece, tanto no seu movimento de subida quanto no seu movimento de descida. Primeiro nós precisamos compreender o seguinte, que essa força de atrito, essa força de resistência do ar ao movimento da partícula através da atmosfera, é uma força que sempre se opõe ao deslocamento da partícula. Ela sempre tem o sentido oposto ao sentido da velocidade da partícula. Portanto, por exemplo, durante a subida, ou seja, na subida dessa partícula, no seu movimento de subida, essa força agirá da seguinte maneira. Então, se nós considerarmos a partícula de massa m, ela está sob a ação do campo gravitacional, portanto está sendo atraída de volta para a superfície por uma força-peso vertical e para baixo. Contudo, enquanto ela está subindo, enquanto ela tem velocidade para cima, enquanto essa partícula tem velocidade para cima, a força de resistência que o ar oferece ao seu movimento através da atmosfera será vertical e para baixo. A força de atrito será vertical e para baixo, que eu chamaria aqui de força de resistência. F subíndice R. Essa força será vertical e para baixo, isso durante o movimento da subida. Ou seja, enquanto sobe a partícula, que foi disparada com uma certa velocidade inicial, a força de atração gravitacional já age naturalmente como um freio, diminuindo a velocidade da partícula enquanto ela sobe, mas agora, além da força gravitacional que desacelera a partícula na subida, também temos uma força de resistência oferecida pelo ar ao movimento da partícula através da atmosfera. Então, durante a subida, nós teremos duas forças, a gravitacional e a força de resistência do ar, desacelerando a partícula durante a sua subida, diminuindo sua velocidade enquanto ela sobe. O que acabará por fazer com que essa partícula atinja uma altura máxima, ou seja, ela subirá até uma máxima altura em que sua velocidade será igual a zero, então ela tornará a cair de volta, passando pelos mesmos pontos que passou na subida, mas ela subirá até uma altura vertical máxima menor do que se o fizesse apenas sob a ação da ação de campo gravitacional. Porque apenas sob a ação de campo gravitacional, ela subiria até um máximo que seria um alcance maior em altura do que quando consideramos também a força de resistência oferecida pelo ar, porque esta será mais uma força, além da força de campo gravitacional, que diminuirá a velocidade da partícula durante a sua subida, fazendo com que essa
velocidade caia mais rapidamente durante a subida, devido ao atrito com o ar, somado ao efeito gravitacional, do que se considerássemos apenas o efeito gravitacional. Portanto, a máxima altura atingida será menor, considerando o efeito de atrito com o ar, do que quando desprezamos. Porque essa força de resistência ela será verticalmente dirigida para baixo, paralela à direção do peso da partícula. Isso durante a subida, quando a sua velocidade aponta para cima. Já durante a descida, da partícula, como a partícula terá velocidade para baixo, e no nosso referencial, se a velocidade aponta para cima, ela é positiva. Se a velocidade aponta para baixo, ela é, portanto, negativa. Então, como a sua velocidade agora está dirigida verticalmente para baixo, o campo gravitacional continua agindo ao longo da mesma direção e sentido. A força-peso da partícula continua sendo verticalmente dirigida para baixo. Mas, como a força de resistência oferecida pelo ar, ela sempre se opõe à velocidade da partícula, agora que a partícula move-se verticalmente para baixo, a força de resistência oferecida pelo ar ainda é vertical, tem a mesma direção da velocidade, só que o sentido oposto. E está, portanto, dirigida verticalmente para cima. Então, durante a subida, a velocidade é positiva, apontando para cima, a força de resistência é negativa, apontando para baixo. Paralela ao vetor força-peso. Durante a descida, a velocidade é negativa, a força de resistência é, portanto, positiva, antiparalelamente à força de ação do campo gravitacional. Portanto, nesse contexto, se nós fôssemos escrever as equações de movimento na subida e na descida, ou seja, a segunda lei de Newton na subida e na descida, nós teríamos que a equação de força resultante durante a subida da partícula seria tal que nós escreveríamos menos mg, já levando em consideração o sinal associado a essas forças, vetorialmente, menos a força de resistência oferecida pelo ar, isto seria igual a massa vezes a aceleração da partícula durante a subida, subíndice S. Enquanto que na descida nós escreveríamos menos mg mais a força de resistência do ar igual a massa vezes a aceleração da partícula na descida. Ou seja, se nós isolássemos essas acelerações, nós teríamos aceleração durante a subida, dividindo dos dois lados da igualdade pela massa, menos g menos a força de resistência oferecida pelo ar dividido pela massa, isso durante a subida, ou ainda colocando o sinal de menos em evidência, e esse menos aqui diz respeito ao sentido dessa aceleração, essa aceleração aponta verticalmente para baixo. E, enquanto que na descida, procedendo de maneira análoga, nós teríamos
AD. Nós colocarmos o sinal de menos em evidência apenas para facilitar a comparação entre as duas acelerações. Nós teríamos, portanto, que a comparação entre o módulo destas acelerações seria tal que módulo da aceleração durante a subida é igual e o módulo da aceleração durante a descida Então, comparando os resultados que eu chamaria de resultado 1 e 2, nós chegamos a uma conclusão interessante, que o módulo da aceleração durante o movimento de subida é maior do que o módulo da aceleração durante o movimento de descida. Ora, fisicamente, o que isso significa? Nós chegamos à conclusão de que o módulo da aceleração durante a subida é maior do que o módulo da aceleração durante a descida. Afinal, basta nós olharmos aqui, nós temos a aceleração de campo gravitacional mais a razão da força de resistência pela massa. Como força é igual a massa vezes aceleração, sempre que se divide força, o resultado é uma aceleração. Então, nós temos o valor da aceleração de campo gravitacional somado mais uma certa aceleração, que calcula-se pela razão da força de resistência, a força de atrito, dividido pela massa. Enquanto que a aceleração durante a descida é igual a g, aceleração de campo gravitacional, menos, não mais. A aceleração de campo gravitacional é subtraída de uma certa aceleração. Ou seja, durante a subida, essa aceleração durante a subida, em módulo, é maior do que a aceleração durante a descida. O que isso significa? Durante a subida, a aceleração da partícula é negativa. É negativa. Durante a subida, o seu movimento de subida, como as duas forças de resistência e gravitacional apontam ao longo da mesma direção e do mesmo sentido, verticalmente para baixo, a aceleração resultante também é vertical e para baixo. A aceleração resultante é vertical e para baixo. Ou seja, a partícula está sendo desacelerada na subida. Desacelerada e de maneira que o módulo dessa desaceleração é igual à aceleração da gravidade mais a força de resistência dividido pela massa da partícula. Agora, durante o movimento de descida da partícula, essa aceleração também é vertical e para baixo, ao menos enquanto a força-peso for maior do que a força de resistência oferecida pelo ar. Essa aceleração também é vertical e para baixo.
fazendo com que a partícula ganhe velocidade durante a sua queda, fazendo com que essa velocidade aumente durante a queda. Por quê? A partícula é disparada com velocidade inicial, sobe até uma altura máxima. A sua velocidade se anula e então ela torna a cair. Ela começa um movimento de descida. Então ela diminui a velocidade enquanto sobe, porque está sendo desacelerada, sua aceleração tem sentido negativo e seu movimento tem sentido positivo. Então, durante a subida, a partícula é freada pelo somatório da força-peso mais a força de atrito com o ar. Então ela sobe até o máximo que pode subir, zera a velocidade e depois começa a cair. Durante a queda, a sua velocidade aumenta durante a queda. Mas ela não aumenta na taxa com que a gravidade acelera a partícula apenas. Agora é o valor desta gravidade menos um certo valor aqui. Ou seja, G menos FR sobre M é menor do que G mais FR sobre M. Então, tanto na subida quanto na descida, a aceleração é negativa. Durante a subida, freia. Durante a descida, acelera, no sentido negativo. Mas a forma como essa partícula é desacelerada na subida é muito mais intensa do que a forma com que essa partícula é acelerada na descida. Porque durante a subida, as duas forças estão paralelas e na mesma direção e sentido. Durante a descida, elas concorrem entre si. Então, aqui você tem uma força resistindo ao aumento da velocidade da partícula durante a sua queda. Logo, a taxa com que a partícula ganha velocidade na descida é menor do que a taxa com que a partícula perde velocidade na subida. Ou seja, a aceleração em módulo na descida é menor do que a aceleração em módulo na subida dessa partícula. Esse é o efeito que a força de resistência com o ar ocasiona. É esse o efeito que o atrito com o ar faz na partícula durante seu movimento de subida e descida. Inclusive, esse desenvolvimento que nós acabamos de realizar aqui, ele consiste na resposta à pergunta número 5 do capítulo 5, em que é perguntado exatamente qual a diferença entre a desaceleração da partícula na subida e a sua aceleração na descida, quando se leva em consideração uma força de atrito com o ar. Portanto, esse desenvolvimento responde completamente à questão número 5 do capítulo 5. Mas há uma série de outros resultados muito importantes e outras discussões muito relevantes que nós podemos estabelecer a partir deste desenvolvimento. Então, vamos evoluir mais o nosso entendimento sobre os efeitos da força de retardo que o ar oferece ao movimento de um projétil subindo e descendo na atmosfera terrestre, quando nós consideramos o seu atrito com essa atmosfera. Primeiramente, a forma como essa força de resistência oferecida pelo ar é modelada é função da velocidade da partícula. O que eu quero dizer com isso? Que dependendo da velocidade com que a partícula é disparada, ou seja, dependendo da velocidade dela durante a subida e durante a descida, essa força ela é proporcional sempre à intensidade dessa velocidade. Tanto maior a velocidade com que a partícula se desloca através da atmosfera, maior é a força de resistência que o ar oferece. Todos nós já fizemos uma brincadeira bem simples de colocarmos a mão para fora do carro enquanto o carro está em movimento. E nós todos temos a experiência de ter percebido que, para baixas velocidades com que o carro se move, o atrito que o ar oferece, a força de resistência do ar sobre as nossas mãos é baixo. Agora, conforme o veículo vai ganhando velocidade, essa força de resistência oferecida pelo ar vai se tornando cada vez mais intensa. Então, tanto mais rápido você atravessa a atmosfera, maior é a força de resistência que você encontra. E essa força de resistência, ela pode ser modelada matematicamente de uma maneira muito simples,
de maneira diretamente proporcional à velocidade, e para regimes específicos de velocidade, o que eu quero dizer é que para velocidades de até aproximadamente 90 km por hora, essa força de resistência do ar ao movimento do projétil, ela escala com a primeira potência da velocidade, ou seja, ela escala linearmente com a velocidade. Ela pode ser escrita como sendo uma força que é diretamente proporcional à velocidade da partícula. Enquanto que para velocidades maiores do que 90 km por hora, mas até o limite da velocidade do som, essa força de atrito ela já escala com o quadrado da velocidade. Ela já escala com a segunda potência da velocidade. Então, vejam vocês que dependendo do regime de velocidade que você tem ao atravessar a atmosfera terrestre, a força de atrito ela pode crescer linearmente com a velocidade ou ela pode crescer quadraticamente com a velocidade, que é um crescimento muito mais rápido. E a gente percebe isso ao atravessar o ar em alta velocidade. O ar é um meio fluido. Nós estamos mergulhados, submersos num oceano de ar. Nós vivemos submersos num meio fluido. E toda vez que meios fluidos são atravessados por uma partícula, por corpos materiais, a resistência ao cisalhamento desse meio fluido que é oferecida escala com alguma potência da velocidade, dependendo do regime em que você atravessa esse meio fluido. Mas, deixando de lado esses pormenores, vamos fazer um desenvolvimento aqui em que nós consideraremos o movimento dessa partícula de subida e descida, considerando a resistência que o ar oferece, até o limite de 90 km por hora. Suponhamos que a sua velocidade, tanto na subida quanto na descida, não ultrapasse o limite de 90 km por hora, aproximadamente. Nesse sentido, nós vamos modelar matematicamente essa força de resistência oferecida pelo ar como sendo linearmente proporcional ao módulo dessa velocidade. E outra coisa que precisa ser levada em consideração é que essa força de atrito ela sempre tem um sinal ao contrário do sinal da velocidade. Ela sempre está em oposição à velocidade. Se a velocidade aponta para cima, a força aponta para baixo. Se a velocidade aponta para baixo, a força aponta para cima. E esse sinal é importante e deve aparecer na forma como nós modelamos matematicamente essa força de atrito. Então, resumindo todas essas informações numa única expressão matemática, simples, nós podemos escrever que a força de resistência do ar Fr é linearmente proporcional à velocidade da partícula. Linearmente proporcional à velocidade da partícula e sempre terá sentido oposto ao sentido da velocidade. E sempre terá sentido oposto ao sentido da velocidade. Como é que nós matematizamos essa sentença, essa definição? Da seguinte maneira: força é um vetor. Esse vetor, eu estou dizendo que ele é linearmente proporcional ao valor da velocidade da partícula. E força sempre envolve o produto de massa vezes
a aceleração, mas aqui nós estamos dizendo que essa força escala linearmente com a velocidade, então isso deve aparecer de maneira explícita. Então, será um produto da massa vezes a velocidade da partícula, mas nós escreveremos essa relação de proporcionalidade em termos de uma constante de proporcionalidade. Porque essa equação precisa ter dimensão de força, Newton. E Newton é massa vezes aceleração. Como eu estou aqui com o módulo da velocidade, velocidade vezes essa constante k de proporcionalidade, terá, portanto, dimensão de aceleração. Aceleração vezes massa tem dimensão de força. E essa força, expressa por essa fórmula, ela sempre terá que ter o sentido oposto ao sentido da velocidade. Então, se nós tivermos um vetor unitário que orienta a direção e o sentido da velocidade da partícula, essa força será sempre no sentido oposto à direção e sentido do vetor velocidade. Ou seja, é uma força que ela age à semelhança da força elástica sobre as partículas. Uma força elástica ela sempre se opõe à variação do comprimento que se provoca numa mola. Se você contrai uma mola, comprimindo ela, diminuindo o seu tamanho, a força que a mola exerce é no sentido de retornar a mola ao seu comprimento natural, no sentido de expandi-la. Então, se você comprime a mola, diminuindo o seu comprimento, a força que surge nela é no sentido de retomar o seu comprimento natural, é de expandi-la. Enquanto que se você expande uma mola, a força que surge nela é no sentido de contraí-la de volta ao seu comprimento natural. Então, se você aumenta o comprimento da mola, surge uma força tendendo a retornar esse comprimento ao tamanho natural. Se você comprime a mola diminuindo o seu comprimento, surge uma força tendendo a retorná-la para o seu comprimento natural. Então, uma variação positiva do comprimento da mola, a força negativa. Uma variação negativa do comprimento da mola, a força positiva. A semelhança, se você tem uma velocidade com sinal positivo, a força será negativa. Se você tem uma velocidade com sinal negativo, menos da velocidade com menos dessa fórmula, torna a força, portanto, positiva. Logo, tanto no movimento de subida tanto no movimento de subida quanto no movimento de descida da partícula, a equação da força resultante da seguinte maneira. Ou seja, a força de resistência oferecida pelo ar, ela está sempre ao longo da direção do movimento da partícula, e portanto na direção da velocidade, mas sempre no sentido oposto a ela. Se o movimento é de subida, a força de resistência é vertical para baixo. Se o movimento é de descida, a força de resistência é vertical e para cima. E essa força é diretamente proporcional ao valor da velocidade. Ou seja, quanto maior o valor da velocidade da partícula, maior é o atrito que ela encontra, maior a resistência que o ar oferece ao seu movimento. E se nós modelarmos essa força de resistência oferecida pelo ar como sendo linearmente proporcional à velocidade, massa vezes uma constante de proporcionalidade vezes a velocidade da partícula, em qualquer situação, seja subindo ou descendo, nós podemos escrever a força resultante da seguinte maneira, segundo a lei de Newton.
nós escrevemos a equação de movimento ou segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, força resultante igual a massa vezes aceleração, como sendo menos mg menos mk vezes v igual a massa vezes a aceleração da partícula. Você poderia se perguntar, mas menos aqui? Esse sinal de menos explica a força de resistência quando a partícula está subindo, uma vez que ela aponta para baixo. Mas quando ela está descendo, a força de resistência aponta para cima. Não deveria ser uma outra equação com um sinal positivo aqui? Ou seja, durante a subida você tem essas duas forças com sinal negativo, mas durante a descida a força de atrito não deveria ser sinal positivo? Lembre-se que esse menos é da fórmula como se calcula a velocidade, porque ele depende do sinal da velocidade aqui. Se a velocidade for positiva, como é o caso na subida, mais com menos, sinal negativo. A força aponta para baixo. Agora, quando a velocidade for negativa, menos com menos, mais, e essa força apontará para cima. Escrevendo dessa maneira, portanto, esse sinal corrige o sentido para onde a força aponta a depender do valor substituído para a velocidade, se um valor positivo ou se um valor negativo. Então, tanto no movimento de subida quanto no movimento de descida, é correto escrever esta equação de força resultante desta maneira, porque esse menos sempre será multiplicado pelo sinal da velocidade. Se positivo, força negativa. Se negativa, força positiva. Então, esse menos aqui já corrige isso automaticamente. De cara, nós já percebemos o seguinte: a aceleração que essa partícula tiver, ela não será função dessas massas, né? Elas serão simplificadas. E dessa maneira nós escrevemos que esta aceleração será igual a menos g menos k vezes v. Lembrando que esse k é apenas uma constante multiplicativa de proporcionalidade. Portanto, a aceleração ficaria escrita dessa forma. Agora é interessante notar que, como eu mencionei anteriormente, essa força de atrito aumenta com o aumento da velocidade. Portanto, a velocidade desse objeto em queda não aumentará indefinidamente, por causa do freio da resistência oferecida pelo ar. Esse objeto, após ter subido tudo que poderia subir e anulando sua velocidade, ele dá início a um movimento de queda, mas não é um movimento de queda livre, porque ele não cai apenas sob a ação da gravidade, que faria com que sua velocidade aumentasse indefinidamente. Enquanto ele cai, a sua velocidade aumenta e a força de resistência oferecida pelo ar aumenta proporcionalmente ao aumento da velocidade, o que significa que a velocidade dele cresce até o limite em que essa força de resistência se torna tão grande quanto a própria força-peso, a própria força de atração gravitacional. Quando isto acontece, a força de atrito vertical e para cima vai ser igual em módulo à força-peso vertical e para baixo. Nessa circunstância, a força resultante sobre a partícula será zero. E ele terá atingido a máxima velocidade que ele pode atingir durante o seu movimento de queda. Então, esse é o primeiro resultado importante dessa nossa discussão. Então, na primeira condição que nós estamos discutindo é qual é a velocidade limite de queda dessa partícula sob a ação da força gravitacional
e também da força de resistência do ar. Ora, basta que nós façamos a aceleração da partícula igual a zero, o que significa força resultante nula sobre ela. A velocidade aumentou tanto que fez com que a força de resistência crescesse ao ponto de empatar com a força peso durante a queda do objeto. Então, nós estamos trabalhando na hipótese em que a força de resistência oferecida pelo ar, somada com a força peso, a resultante é igual a zero. Ou seja, uma força é igual a menos a outra. Uma força é igual a menos a outra. O que implica vir nesta nossa equação, que chamaremos de equação número 1, e fazer A igual a zero nela. Ou seja, A, que é a aceleração, menos G, menos K, vezes V, fazermos a aceleração igual a zero, porque não há força resultante. Nós chegamos a uma conclusão interessante, que a condição que satisfaz isso é que, se nós isolarmos velocidade aqui, nós teremos V igual a menos, porque é uma velocidade negativa apontando para baixo, como eu mencionei anteriormente, esse sinal apareceria naturalmente. V igual a menos G dividido por K. E esse é um resultado muito importante. Esta é a velocidade limite de queda. A velocidade limite de queda da partícula. Essa velocidade limite de queda é, portanto, a razão entre a aceleração de campo gravitacional pela constante de proporcionalidade na expressão da força de resistência oferecida pelo ar. Esse valor, quando nós modelamos a força de resistência como sendo diretamente proporcional ao valor de V. Se fosse V elevado ao quadrado, o resultado já seria diferente. Mas quando F se escreve menos mk vezes V, a consequência é que a máxima velocidade que esse objeto em queda pode obter durante a sua queda é menos G dividido por K, quando a força de resistência oferecida pelo ar vai ser igual em direção e intensidade, mas em sentido oposto, à força peso. Portanto, a resultante é igual a zero e não há aceleração durante a queda. Agora, fora dessa condição de equilíbrio, o que nós podemos descobrir a respeito de como se comporta a velocidade dessa partícula, tanto na subida quanto na descida? Ou seja, vamos escrever uma equação geral, uma expressão que nos seja possível, através dela, para qualquer instante de tempo, sabermos exatamente qual é a velocidade da partícula em função do tempo, tanto na subida quanto na descida. Então, agora nós vamos discutir este problema do movimento vertical de uma partícula enfrentando um atrito com o ar, fora da condição de equilíbrio. Então, essa é a segunda discussão que nós estabeleceremos aqui. Então, fora dessa condição de equilíbrio, que é de aceleração resultante igual a zero, nós estamos agora considerando uma aceleração diferente de zero. Então, fora dessa condição de equilíbrio, qual
como é o comportamento da velocidade da partícula? Como é que a velocidade dessa partícula se comporta? Pois bem, voltemos à nossa equação de movimento. Não à toa ela se chama equação de movimento. A partir dela nós podemos extrair todas as informações do movimento da partícula. Então nós escrevemos a segunda lei de Newton, força-peso mais a força de resistência do ar igual a massa vezes a aceleração. Dividimos pela massa dos dois lados da igualdade, isolamos a aceleração. A aceleração da partícula, tanto na subida quanto na descida, é igual a menos g menos k vezes v. Como transformar uma equação de aceleração numa equação de velocidade? Ora, por definição, a aceleração é a derivada da velocidade no tempo. Então, significa que se nós integrarmos no tempo dos dois lados dessa igualdade, nós iremos transformar a equação 1 numa equação de velocidade. E é o que nós vamos fazer agora. Então, por definição, como a aceleração é igual à variação da velocidade no tempo, temos que, lá na equação 1, a aceleração deu igual a menos g menos k vezes v. Portanto, nós escrevemos que isto é igual a dv dt. A aceleração é a variação da velocidade no tempo, e a aceleração é igual a isso aqui. Então agora nós vamos apenas organizar os termos dessa equação antes de integrarmos ela no tempo. Esse é um problema bem semelhante aos problemas que nós fizemos de cinemática escalar e vetorial lá nos capítulos 2 e 3. Então, agora é conta. Vamos isolar aqui esses termos, e aí nós escrevemos dv é igual a menos, se eu colocar o sinal de menos aqui em evidência, g mais k vezes v dt. Nós observamos que esse termo dentro do parêntese, ele depende do valor da velocidade. Como nós vamos integrar dos dois lados da igualdade, eu vou colocar do lado esquerdo da igualdade os termos que dependem da velocidade e do lado direito os termos que não dependem da velocidade. Então, eu escrevo da seguinte maneira. Bom, agora o que nós precisamos fazer, já que fizemos separação das variáveis, é integrar os dois lados dessa igualdade. Então, do lado direito dessa igualdade, nós fazemos uma integração no tempo, desde o instante do disparo, tempo inicial igual a zero, até um tempo final t qualquer, que pode ser um instante durante a subida ou um instante durante a descida, qualquer instante de tempo. E do lado esquerdo dessa igualdade, nós fazemos uma integração na velocidade, porque essa não é a variação total da velocidade. Esta é apenas uma variação infinitesimal, num intervalo de tempo infinitesimal. Para obtermos a variação completa da velocidade na subida e na descida, nós precisamos somar todas essas variações, desde o valor inicial com que esse projétil é disparado verticalmente para cima, lembre-se que se trata de um disparo vertical para cima, então tem uma velocidade inicial, até uma velocidade v, que é a função do instante de tempo que nós estamos observando esse movimento, seja na subida, seja na descida. Então, fisicamente, é isso que significa fazer essa integração dos dois lados da igualdade. Agora, como é que nós fazemos
essa integração? Primeiro, a integração aqui do lado direito dessa igualdade é bastante simples. A integral de dt é t, avaliada de 0 até t. Então, isso aqui vai dar apenas t menos 0. Agora, do lado esquerdo dessa igualdade, nós podemos fazê-la de maneira bem simples se fizermos uma substituição de variáveis. Aqui a integral, a variável de integração é a velocidade. Nós vamos substituir essa variável de integração de maneira a tornar esse cálculo mais simples. De que maneira? Nós faremos a seguinte substituição ou reparametrização. Nós definiremos uma variável nova chamada u. Então, define-se uma variável nova chamada u, onde u eu vou definir como sendo igual a g mais k vezes v. G mais k vezes v. O que significa que se eu diferenciar essa variável nova, se eu derivar essa variável nova, g é a aceleração de campo gravitacional, portanto não varia, é constante. Então, se eu diferenciar, variar o valor de u só pode ser variado se a velocidade variar. Então, como k é uma constante que multiplica v, então a diferencial de u fica igual a k vezes dv, vezes a diferencial de v. Ou ainda, se eu isolar dv, dv é escrito como sendo du dividido por k. Dessa maneira, nós podemos, portanto, reescrever, na verdade, essa integral do lado esquerdo, substituindo todo esse parêntese pela letra u e substituindo a diferencial dv por du dividido por k. Então, fazendo a substituição, essa mudança de variável, trocando esse parêntese por u e dv por du dividido por k, nós continuamos a resolução dessa integral da seguinte maneira. Então, dv vai ser igual a du dividido por k. Então, vai aparecer 1 sobre k, lembrando que k é uma constante, vezes a integral de du. Agora, minha variável de integração é u, não mais a velocidade. E eu vou trocar o parêntese inteiro, g mais k vezes v é igual a u. Então, essa integral de dv dividido por g mais k vezes v vira uma integral de du dividido por u. E antes ela tinha os limites desde o valor da velocidade inicial, com que o projétil foi disparado para cima, até uma velocidade v qualquer, associada a um instante de tempo t qualquer. Porque a minha soma era na velocidade. Como agora a minha soma é nessa nova variável u, então eu tenho uma soma que vai desde u associado a essa velocidade inicial, bastaria que nós substituíssemos v por v0 na equação da variável u, até u de uma velocidade final. Porque a minha soma agora é em u, não mais na velocidade. Enquanto que do lado esquerdo, do lado direito dessa igualdade, essa integral vai dar apenas t menos t menos 0. Bom, talvez possa ter parecido um pouco complicado essa substituição, mas olha o quanto ela torna essa integração muito mais fácil. Porque agora nós temos a integral de 1 sobre u, que é a mesma coisa que a integral de 1 sobre x. E a integral de 1 sobre x é ln de x, portanto a integral de 1 sobre u, integral de du sobre u, é igual a ln de u. Então nós teremos esse k, eu posso inclusive multiplicar dos dois lados da igualdade por k, o que simplifica ele do lado esquerdo, ele aparece multiplicando do lado direito. Então nós teremos ln da variável u nos limites
que vão desde U de V0 até U de V, igual a menos K vezes T. Vai ser o ln de U menos o ln de V, porque é o ln no limite superior, menos o ln no limite inferior, o resultado da integral aplicada no limite superior, menos o resultado da integral aplicada no limite inferior, igual a menos K vezes T. Ou ainda, uma propriedade bem simples de logaritmos é que o logaritmo da diferença é igual ao logaritmo da divisão destes argumentos. Ou seja, ln de U menos ln de U de V0 é igual a ln de U de V dividido por U de V0. Igual a menos K vezes o tempo. Ou seja, agora nós podemos até voltar essas variáveis U para a variável de velocidade. Ou seja, nós podemos regressar a variável inicial da nossa integração. Ou seja, se U é definido como G mais K vezes V, portanto, ln de U de V é igual a ln de U de V. Então, portanto, G mais K vezes V. Enquanto que U de V0 basta substituir V por V0, limite inferior da nossa integração. Então, isso vai ser igual a G mais K vezes V0. Logaritmo da base neperiana disso, igual a menos K vezes tempo. E para que nós possamos isolar a velocidade que aparece dentro do argumento desse logaritmo, nós utilizamos uma outra propriedade aqui. A exponencial de um logaritmo cuja base é o número de Neper, exponencial desse logaritmo é igual ao argumento do próprio logaritmo. Ou seja, o que eu estou sugerindo fazer é essa continha aqui, ó, que é exponencial do ln igual a exponencial de menos K vezes T. Ou seja, eu apliquei exponencial dos dois lados dessa igualdade. Quando eu aplico a exponencial dos dois lados dessa igualdade, eu vou ter como resultado que a exponencial do logaritmo, que é na mesma base e, vai dar apenas esse argumento. Então, isso ficará como G mais K vezes V dividido por G mais K vezes V0. Isso está dando igual a exponencial de menos K vezes T. Agora não está mais difícil isolar a velocidade, porque nós conseguimos retirar ela de dentro do argumento do logaritmo. Separando esses termos, portanto, nós temos que G mais K vezes V é igual a esse produto, ou seja, V ficará igual a menos G dividido por K mais G mais K V0 dividido por K. Vezes a exponencial de menos KT.
este é um resultado muito importante, a partir do qual nós podemos fazer interpretações muito valiosas sobre o comportamento dessa partícula no que diz respeito a como a sua velocidade varia no tempo. Bom, por exemplo, primeira consideração a ser feita. Se nós levarmos em consideração o instante inicial do disparo, essa partícula foi disparada com uma certa velocidade inicial. Se essa equação, que eu chamarei de equação número 3, estiver correta, é preciso que para tempo igual a zero, ela reproduza o valor inicial da velocidade do disparo. Nós vamos checar isso fazendo se tempo igual a zero, então nessa equação número 3, nós temos que a velocidade de tempo igual a zero ficará igual a menos g sobre k mais, aqui dentro, se nós resolvermos, fica v0 dividido por k mais g sobre k, vezes a exponencial de menos kt, mas nós fazemos o tempo ir a zero. Quando nós fazemos o tempo igual a zero, essa exponencial dá 1, e nós temos, portanto, que a velocidade da partícula no instante de tempo t igual a zero fica menos g sobre k mais v0 mais g sobre k. Esses dois termos, um menos o outro, dá zero. E, portanto, a velocidade da partícula em tempo igual a zero é a velocidade inicial do disparo. Então, essa equação, com ela, nós já percebemos que para o instante de tempo t igual a zero, a gente consegue reproduzir as condições iniciais do disparo. Continuando nosso estudo da velocidade da partícula, um outro limite que precisa ser verificado é para um tempo de queda muito longo, quando o tempo tende a infinito. Um tempo de movimento muito longo, né? Então, o segundo limite que deve ser verificado é quando o tempo é muito grande, ou seja, qual é o valor da velocidade no limite em que tempo tende para infinito. Então, quando nós fazemos o limite em que o tempo do movimento é infinitamente grande, essa partícula foi disparada verticalmente para cima, sobe até um máximo, anula a velocidade e depois volta a cair. Então, para um tempo muito grande em seu movimento, ocorre que, se nós fizermos tempo tender a infinito nesta exponencial que é negativa, essa exponencial tende a zero, porque é 1 sobre a exponencial de k vezes t. Conforme o tempo vai crescendo, esse exponencial dá um número cada vez maior, e 1 dividido por um número que cresce infinitamente tende a zero. Logo, esse limite tende ao valor menos g sobre k, que é o valor da velocidade terminal, da velocidade limite desse objeto, quando ele está no seu movimento de queda. Após ter subido tudo que podia subir, ele começa a cair, aumenta a velocidade enquanto cai, mas a força de atrito aumenta com o aumento da velocidade, até que ela empata com a força-peso. Nesse momento não há mais aceleração durante a sua queda e a sua velocidade para de aumentar. Então,
Observe que esta equação, no limite em que o tempo é muito grande, reproduz o resultado que nós havíamos obtido anteriormente para a velocidade limite. Ou velocidade terminal de queda. Velocidade terminal de queda da partícula. Ainda utilizando esta equação número 3, nós podemos nos perguntar quanto tempo leva para que esse projétil suba até a máxima altura que ele pode subir na vertical. Ou seja, quanto tempo leva para que ele atinja a altura máxima. E o que ocorre fisicamente nessa altura máxima? A sua velocidade na subida é igual a zero. Então, se nesta equação, que modela o comportamento da velocidade com o tempo, se nós fizermos a velocidade igual a zero, então nós poderemos calcular o tempo necessário para que a partícula atinja a altura máxima. Ou seja, se nós viermos nesta equação aqui e fizermos v igual a zero, nós teremos que G sobre K igual a e eu acrescentaria um subíndice S aqui, que é o tempo de subida dessa partícula. Ou ainda, se nós invertermos os dois lados dessa igualdade, podemos escrever e essa exponencial torna-se positiva. Agora, para que possamos isolar o tempo, uma vez que ele aparece no argumento dessa função exponencial, nós precisamos aplicar o logaritmo na base e dos dois lados dessa igualdade, da seguinte maneira. Logo, o logaritmo da exponencial vai ser igual a apenas k vezes t. Então, nós teremos k vezes o tempo de subida igual a logaritmo na base e desta razão. Por fim,
isolamos o tempo necessário para que a partícula atinja a máxima altura e sua velocidade seja igual a zero. E nós estamos chamando aqui de tempo de subida, denotando por esse subíndice S. Resultado esse também muito importante, chamarei de resultado número 4, que é o tempo necessário para que a partícula zere sua velocidade durante o movimento de subida, atingindo a máxima altura na vertical. Bom, agora que nós conhecemos o comportamento da velocidade da partícula fora do equilíbrio, quando a força resultante sobre ela não é zero, ou seja, a força-peso é maior do que a força de resistência oferecida pelo ar ao seu movimento através da atmosfera. Agora que nós conhecemos a velocidade dessa partícula, verificamos os limites em que essa velocidade reproduz as velocidades de início do disparo e a velocidade terminal para um tempo muito longo, e fazendo essa velocidade igual a zero, obtivemos o tempo do máximo alcance vertical dessa partícula, antes dela começar a cair. Bom, falta agora, por fim, nós calcularmos a posição da partícula em função do tempo. Como é que a altura dessa partícula evolui no tempo, durante a sua subida e a sua descida, com a força de atrito, a força de resistência do ar, mudando de sentido. Bem, para isso nós vamos recorrer novamente à equação da velocidade e vamos partir dela, uma vez que, por definição, velocidade é a variação da posição no tempo, né? E é isso que nós fazemos. Então, terceiro procedimento é o cálculo da posição em função do tempo. A posição da partícula em função do tempo. Então, por definição, velocidade é a variação da altura em y no tempo. E essa mesma velocidade menos g sobre k mais Então, nós precisamos agora integrar essa equação dos dois lados da igualdade. Ou seja, nós escrevemos que dy é igual a menos g sobre k vezes dt. Nós vamos multiplicar por dt dos dois lados dessa igualdade, vezes dt, mais exponencial de menos kt vezes dt. E aí o que nós precisamos fazer é integrar dos dois lados. Do lado esquerdo é uma soma nas posições. Como ele foi disparado da origem, é desde a posição inicial 0 até uma posição y, que variará com o tempo. E do lado direito dessa igualdade são duas somas no tempo.
desde um instante de tempo inicial do disparo t igual a zero até um instante de tempo t qualquer. Da mesma forma, integraremos o termo exponencial. Portanto, resolvendo essa integral, a integral de dy dá apenas y, que vai ser avaliado de y até y0, né? Até y igual a zero. Então, essa integral dá y menos zero, é o valor da integral no limite superior menos no limite inferior. G sobre k é uma constante, menos g sobre k, vezes integral de dt é t, de 0 até t, portanto, t menos zero, mais tudo que está dentro deste parêntese também é constante, não é variável no tempo. Vezes a integral de menos kt dt. A integral de exponencial de x é exponencial de x. A integral de exponencial de uma constante vezes x é 1 sobre essa constante vezes exponencial de x. Ou seja, da mesma maneira, a integral de exponencial de menos k vezes t vai dar menos 1 sobre k vezes a exponencial de menos k vezes t, que deve ser avaliada do limite inferior quando o tempo vale zero até o limite superior quando o tempo vale t. Isso resultará em y igual a menos g sobre k vezes t, porque t menos zero é apenas t, mais menos, né? Menos aqui multiplicando, menos k vezes k no denominador da k elevado ao quadrado, g mais k v0 sobre k elevado ao quadrado, vezes a exponencial de menos k vezes t, avaliado de 0 até t. Então, só reforçando, né? Esse aqui é um sinal de menos. Desculpem aí pelo erro, pela rasura. Y igual a menos g sobre k vezes t. Aí eu tenho menos todo esse parêntese vezes a exponencial negativa quando o tempo vale t. Então, eu apenas repito esse termo. Menos o valor da mesma exponencial quando o tempo for feito igual a zero. Então, é o valor da exponencial no limite superior menos o seu valor no limite inferior. Como já tenho menos multiplicando, menos com menos vai dar mais. A constante. Vezes o valor da exponencial menos kt, quando o tempo for feito zero. Ocorre que quando o tempo for feito zero, essa exponencial dá 1. Logo, nós escrevemos, por fim, que a altura da partícula disparada verticalmente sob a influência da gravidade e de um atrito com o ar que escala linearmente com a velocidade, vai ficar igual a menos g sobre k vezes t, e aí observe que esse parêntese, ele aparece aqui também, multiplicando essa exponencial, só com o sinal de menos aqui. Então, vou colocar em evidência.
vezes 1 menos a exponencial negativa no tempo. E assim, dessa maneira, nós escrevemos uma função para localizar a partícula, tanto na sua subida quanto na descida, em função do tempo. Essa eu chamarei de equação número 5, resultado número 5. Então vejam vocês como o fato de incluir uma força de atrito, uma força de resistência do ar, que escala apenas linearmente com a velocidade, complica sobremaneira a modelagem matemática da posição dessa partícula, ou seja, da altura que ela sobe, da altura que ela se encontra, em função do tempo, tanto no movimento de subida quanto no seu movimento de descida. Dessa maneira, eu espero ter mostrado para vocês, de maneira clara, como que se comporta um projétil no seu movimento de subida e descida, tendo ele sido inicialmente disparado verticalmente para cima, sob a ação tanto da aceleração de campo gravitacional quanto de uma força de atrito com o ar que escala linearmente com a sua velocidade.